Fala galera, sejam bem-vindos ao Tecnocast. Estamos aqui hoje para conversar com duas personalidades ilustres do futebol americano nacional, que é a Ana Dantas e o Rafael. Eles vão falar um pouco aí do que é participar desse grande esporte, que atualmente não tem uma força assim que a gente queria, um esporte muito novo comparado aos outros que a gente tem enraigados em nossa cultura aí. Então vamos descobrir um pouco mais sobre esse esporte, que é um grande esporte, e estamos aí. Então, eu gostaria de começar, uma pergunta aí para os dois, depois vocês olham a sequência aí de quem vai falar, mas queria saber de vocês aí como foi a inserção no futebol americano, como vocês conheceram o futebol americano, o que motivou vocês a jogarem futebol americano? Primeiramente aqui, boa noite a todo mundo aí, agradecer aí o convite. É sempre bom estar podendo falar do esporte, né? É um esporte que, assim, particularmente eu sou apaixonado há anos, então é sempre bom quando você acha uma ferramenta que quer evoluir, né? Então, agradecer o espaço, a Juliano, que fez esse convite para a gente aí, ao Pedro por estar abrindo esse espaço para a gente, é mais importante do que vocês podem imaginar, isso aí eu garanto, tá? Mas assim, vamos lá. Olhando o lado esportivo, eu comecei a acompanhar futebol americano mais ou menos desde 2008, 2007, 2008. Eu sempre achei um esporte muito bonito, achei um esporte sensacional, diferente do que a maioria das pessoas acha, que é o esporte assim, nossa, tem um tanto de gente um pulando em cima do outro, meu Deus, como que ninguém quebra algum osso, alguma cabeça, coisas do tipo. Você começa a ver um jogo de xadrez, digamos assim. E aí eu fui vendo, cada vez que eu via, começava a entender, eu fui me apaixonando. E aí em 2013 eu tive a oportunidade de entrar no BH Eagles. Logo no início de 2013. Né? E aí, por exemplo, era uma coisa que fui pouco apoiado, não nego, porque todo mundo via como um esporte muito violento. Só que, assim, à medida que você vai treinando e entendendo o que tem que fazer, fica uma coisa tão dinâmica e tão fácil que, assim, dizendo pelo jeito grosso da palavra, a porrada que você dá e a porrada que você recebe tem uma técnica tão grande que você para de sentir dor, entendeu? Fica algo natural. Então, você é ensinado a fazer isso tudo no meio de um jogo. Então, assim, o medo das pessoas é um medo meio que ilusório, porque muita gente não entende como é. Então, à medida que eu fui vendo como estava funcionando, e eu comecei a evoluir, eu fui sempre ficando mais animado, comecei a melhorar um pouco os meus equipamentos também, comprei equipamentos melhores, porque eu vi que dava certo. Então, assim, eu acho que eu já perdi a conta de quantas vezes eu joguei. Devo ter entrado em campo na faixa aí de umas mais de 35 vezes fácil, que eu entrei em campo já. Jogos muito importantes, por sinal, muito importantes mesmo. Se você pedir para mim contar ele do início ao fim, eu sei cada minuto o que aconteceu. Então, é algo que marca. É o que eu falo muito para os meus atletas, para os meus amigos. A pessoa só entende o que é jogar futebol americano a partir do momento que você pisa num campo e você fala, é agora. Ou o pelo arrepia da ponta do pé até o cucuruto da cabeça. Eu não tô brincando. É uma emoção que você não entende. Então, assim, comecei assim, relativamente velho, queria ter começado mais cedo para ter mais oportunidades. Infelizmente, eu demorei muito a começar, então eu acho que as portas, querendo ou não, ficam um pouco fechadas, mas eu não me arrependo, faria o mesmo, tentaria fazer melhor do que eu fiz, mesmo tendo entrado em coisas tão grandes, jogado por equipes tão grandes, todas as viagens que eu fiz, então assim, é literalmente sensacional. Minha vez?
Então vamos lá. Bom dia, boa tarde, obrigado. Pode seguir aí, Ana. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que horas que a galera vai ouvir. Ô, Rafa, eu só vou te dar uma correção aí, porque eu cheguei no início do time, o time surgiu em 2014, tá? Sou no mesmo Não, mas time. o Eagles... 2013, 2014, foi ali na virada. Eu comecei também no Eagles, né, no Jet Eagles, mas a minha história foi um pouco diferente. Porque até hoje, para ser mulher no campo, é muito difícil. E quando eu cheguei no futebol americano, assim, questão de assistir já vem de mais tempo, porque o meu pai assistia lá nos anos 90, final dos anos 90, início dos anos 2000. Tanto é que eu torço por um time que eu chamo assim de tradição. Então, que eu possa me orgulhar muito do que meu time vem fazendo nos últimos anos. Mas aqui no Brasil eu comecei em 2014, no Jet Eagles. Quando eu comecei, eu tinha um amigo que jogou no interior de Minas, e aí ele começou a jogar aqui em Belo Horizonte, quando ele mudou. E aí eu era presidente da pelada dos caras da academia, e como eu gostava muito daquilo, mas não podia jogar porque era mulher, só tinha homem, ele falou, não, vamos lá pra você conhecer, pra você ver um treino e tal. Fui a primeira vez com um outro amigo, e no fim das contas, esses amigos não continuaram e eu fiquei. Quando eu comecei, time feminino em Minas não existia time feminino. Então, para eu entrar em campo, era só na arquibancada. E aí eu comecei a fazer scouting do time de formação e do sub-17, do Jet Eagles. E por fim fui fazendo, né? Aí depois eu tive a oportunidade de ser líder de torcida, que era a forma mais próxima que eu tinha para atuar no time. E em 2017, depois de muito trabalho com outras N funções dentro do futebol americano, eu pude entrar em campo a primeira vez como atleta do esporte. Como o Rafa falou, eu também comecei bem mais velha no futebol americano, e isso é uma coisa assim que às vezes dói um pouquinho na gente, porque eu queria ter tido a oportunidade de antes para ser melhor, para ter evoluído mais como eu evoluí em outros esportes que eu já pratiquei. Mas estamos aí até hoje, graças a Deus, porque é um esporte que você só não ama se você não conhece. Porque a partir do momento que você conhece futebol americano, não tem como não amar o futebol americano. Dentro do futebol americano, você tem família. Dentro do futebol americano, você tem amigos, apoio para qualquer coisa que você quiser fazer na sua vida. Como o Rafael disse, é um jogo de xadrez, mas todo mundo acha que é um MMA sem regra. Mas para bater, você tem que saber bater. Para apanhar, você tem que saber apanhar. E é isso, assim. É um esporte que eu sou apaixonado de paixão, e eu defendo ele em todos os lugares que eu vou. Acho que a primeira coisa para eu me tornar amiga de alguém é virar e falar, então, você gosta de futebol americano? Legal demais. Ana, eu tenho uma pergunta aqui, na verdade é mais direcionada para você. Eu acho que você teria um lugar de fala maior para falar sobre essa tipo de situação, né? Porque, querendo ou não, o futebol americano, assim como uma boa parte dos esportes, é um esporte muito machista ainda, né? Então, você até relatou na sua fala aí da construção do time feminino de futebol americano, né? Eu creio que não tenha sido uma coisa muito fácil, assim, para vocês. E aí eu queria saber, de uma forma um pouco mais geral, assim, como você lida no seu dia a dia dentro do esporte, né? Que eu acredito que tenha muitas situações, obviamente não precisa de falar nomes ou citar clubes nem nada, mas eu creio que você já deve ter uma gama boa aí de situações que já deve ter passado, assim. Nossa, a gente não pode falar muito o que a gente já passou, né? Mas no primeiro time que eu joguei, que também foi no mesmo time que o Rafael jogou, e aí ele já chamava BH Eagles na época, foi muito difícil a gente conseguir tirar o time feminino do papel. E na hora que a gente tirou o time do papel, assim, o que a gente ouvia de gente falar que, mas não vai dar certo,
familiar vira para você e fala, pô, mas futebol americano, ai, credo, isso aí é de homem. Gente, não. Você tem que ser muito mulher para entrar no campo, sabe? Aqui em Minas eu passei por o Quimera é o meu quarto time. Eu joguei em outras 3 equipes relativamente grandes e efetivas. Disputei jogos pelas 3 equipes. O Quimera, se Deus quiser, 2021 a gente entra em campo. E, assim, sinceramente, o esporte feminino é difícil de vingar. Por quê? Porque às vezes as meninas não acreditam que vai dar certo. Às vezes não, sempre é difícil motivar para elas continuarem, explicar o porquê abrir mão de ter a unha grande é importante para você jogar melhor, para você não se machucar e não machucar outra pessoa. Então, o futebol feminino, mesmo no Brasil, ele é muito difícil. Para a gente poder disputar jogos, aqui em Minas a gente não disputa. Dependendo da modalidade que você joga, você não disputa. Você tem que sair do seu estado, você tem que viajar 7 horas para poder jogar um jogo. Para os meninos é mais tranquilo, tem times na mesma cidade, times próximos, mas para a gente é muito difícil. E não ter essa motivação das meninas é extremamente complicado. E muitos times deixam de existir exatamente por esse motivo. Porque como motivar as meninas, sendo que o mundo é um tanto quanto machista, o mundo não apoia o esporte que a gente joga, seja, assim, às vezes seja ele qual for. Tanto é que a gente escuta muito aquela piadinha, né? Ai, quer jogar esporte de menina vai jogar vôlei. A gente escuta muito isso. Ai, vai fazer ginástica. Nossa, mas menina tem que ser líder de torcida. Não, menina pode ser o que ela quiser. A gente pode ser o que a gente quiser. E quando você vê que tem a mão de uma mulher, tanto dentro do campo como coach, tanto fora dele como administrativa, organizadora de evento, do evento do futebol americano, você vê como é que muda. Você vê como muda o jogo, muda a organização, muda tudo dentro do jogo. Então, eu acho que a gente faz a diferença, mas a gente ainda, infelizmente, tem que batalhar muito para conseguir alcançar nosso objetivo. Com certeza, né? Infelizmente, vocês têm que fazer um esforço muito maior do que quando um homem tenta fazer a coisa, né? É triste quando acontece isso. Eu acho que, ainda mais num esporte que não é tão famoso assim, né? A coisa se complica ainda mais, né? Porque você está trabalhando com investimentos e muita coisa. Então, agora, voltando aí para os dois, eu gostaria de te perguntar exatamente como é que vocês veem a questão dos desafios no futebol americano nesse crescimento que está acontecendo no Brasil. Eu acho que aqui a gente tem um diferencial que é exatamente não ter tanto investimento quanto tem, sei lá nos Estados Unidos, por exemplo. Então, você tem questões de tratamento no tratamentos médicos, que são bem diferenciados lá, e que aqui você tem uma cota um pouco limitada. Você tem a questão dos patrocínios, que não são muitos. Eu queria saber como é que vocês enxergam isso e falar um pouco, né, já que vocês estão em vários aspectos ali, né, tanto de atleta como de treinador e agora gestores também. Como é que vocês veem isso? Assim, seguinte, é até um pouco mais fácil para mim falar sobre esse assunto, porque eu tive, assim, a sorte de ter pesquisado muito isso, principalmente nos meus 3 últimos anos de faculdade. Porque, assim, eu cursei administração, né, e minha paixão por esse esporte é tão grande que eu decidi fazer o meu TCC sobre. Então, assim, eu consegui descobrir N detalhes que, assim, antecedem, que vão seguindo sempre, dificuldades no geral. Então, assim, para um esporte que está aqui no Brasil, digamos assim, há mais ou menos, porque tem equipe, no Brasil inteiro, tem equipes aí dos seus 15, 16, 17 anos, 18. Então, assim, é um esporte já muito antigo, né? Vamos por nessas palavras.
Só que, infelizmente, por ser um esporte que poucas pessoas conhecem, muitas vezes poucas pessoas têm acesso ao esporte, porque, assim, o futebol americano mesmo só passa na ESPN. E, então, infelizmente, não é um canal que todo mundo consegue ter, assim, para assistir. É um esporte entendeu? caro para praticar e é um esporte caro para assistir. Entendeu? Então, assim, o contato das pessoas com o esporte querendo ou não, infelizmente, o Brasil dificultou um pouco isso. Apesar de ser acho que, se não me engano, o terceiro país, assim, eu tô falando país global, que mais transmite futebol americano no mundo inteiro. Agora é o segundo. Entendeu? A gente ultrapassou o México no meio de 2018. A gente ultrapassou o México em questão de participação de futebol americano. Hoje a gente tem, acho que, se não me engano, direito de transmissão de 7 jogos por semana, entendeu? Eu acho que, por exemplo, tem até um livro do Mancha que fala isso. Na Europa, por exemplo, que é um país que tem jogos de futebol americano na Europa, acho que por ano são 2 ou 3, se eu não me engano, eu acho que são 2. E na Europa tem jogos de futebol americano, eles vão até a Europa e jogam lá. E na Europa mesmo, eu acho que eles têm só 4 jogos transmitidos por semana. Então, assim, é uma coisa que é muito avassaladora, né, por serem, assim, países de grande expressão, continentes de grande expressão, digamos assim. Então, assim, a gente tem que olhar um pouco mais para o lado do atleta, para o lado das equipes. Porque, por exemplo, é muito difícil você conseguir patrocínio. Por quê? Porque as empresas têm o receio de não ter o retorno esperado, não ter a visibilidade esperada. Porque aqui no Brasil ainda não existe transmissão regular de jogos, entendeu? Por exemplo, dos campeonatos estaduais, do Campeonato Brasileiro. Eles começaram a fazer testes no ano passado de transmissão de jogos da BFA, que é o Campeonato Brasileiro. E, assim, as respostas que eu tive, as respostas que eu li, foi que teve uma resposta do público muito grande e que, se desse certo, eles iriam abrir mais espaços para jogos. Então, assim, tem evoluído, isso é um fato, tem evoluído muito. Só que a gente ainda tem um caminho muito grande para evoluir, para a gente chegar perto do que o vôlei é hoje. Vamos comparar o nosso crescimento ao do vôlei. Porque a gente não pode nem, se a gente sonhar muito em comparar com o do futebol, porque eu acho que nem daqui a 30 anos a gente consegue chegar perto. Não, a gente vai conseguir, eu tô na torcida. Então, assim, não, torcer todo mundo, é uma doideira. Mas hoje a gente olhando assim com olhos mais realistas, a gente tem que se comparar mais ao vôlei, né? Porque o vôlei tem a mesma taxa de crescimento comparativo em 15 anos que o futebol americano tem. Só que para a gente falta muito investimento. Que nem a Dantas disse, para se praticar é muito caro. Por quê? Você consegue achar N equipamentos de preços diferentes. Pode variar de R$350, que eu digo que é o mais barato, entre aspas, até aí os seus R$1.200, R$1.800. Então, mais, assim, não é todo mundo que consegue. Infelizmente, é um esporte muito caro, porque a maioria dos equipamentos tem que vir de fora, principalmente o capacete. No Brasil, não tem fábrica do helmet, do capacete no Brasil. A gente tem fábrica da ombreira, que é o que a gente usa embaixo da blusa, para proteger principalmente o ombro, as costelas e a caixa torácica. Então, assim, a gente tem a vantagem da produção aqui, então a gente consegue comprar isso aqui por uns R$400. Só que antes de ter essa produção aqui, uma coisa dessa que hoje aqui custa R$400, antes a gente só achava por R$800, R$900. Então era muito caro. Era tipo muito caro mesmo. Também. Esse valor era usado. Eu já, assim, minha formação acadêmica não se relaciona ao futebol americano. Muito pelo contrário, ela é bem distante do futebol americano.
mas eu trabalho com futebol americano há algum tempo, principalmente a partir de 2017 eu realmente comecei a trabalhar com futebol americano. Eu acho que eu fui uma das primeiras meninas que ganhava dinheiro com isso, que tinha retorno financeiro. E, assim, igual o Rafael tá falando, eu participei de um jogo que foi, nos últimos anos, foi um dos jogos mais importantes que a gente teve no Brasil, que literalmente parou o Brasil. A comunidade de futebol americano parou por causa desse jogo, que foi o primeiro Brasil e Argentina de futebol americano. As pessoas olhavam a organização daquele jogo, que foi no Mineirão, tipo, no Gigante da Pampulha, as pessoas olhavam e falavam, nossa, uma equipe de quantas pessoas? 50, 100 pessoas? Não, nós éramos 6. No fim do rolê, todo mundo passou uma semana de cama, porque a gente trabalhou muito. E aí eu fiz pesquisas por causa disso, e, por exemplo, o Rafael está falando de quando o futebol americano chegou no Brasil. Ele chegou mais ou menos no ano de 86 ou 87 para ser praticado aqui no Brasil. Era praticado na areia. Ele evoluiu para a grama mais ou menos em 97, então foram 10 anos para sair do limbo, areia para grama. E aí a questão também, na areia você joga descalço, na grama você joga de chuteira. As chuteiras são diferentes, elas têm travas diferentes. A minha chuteira, ela é importada, e a minha chuteira é masculina. Então, assim, se a gente parar para pensar, o pé da mulher é diferente do pé do homem. Hoje, eu preciso jogar com uma chuteira masculina, porque não tem uma chuteira para mim. A ombreira, né, que a gente chama de shoulder pad, feminino, ele não é produzido no Brasil. A única fábrica que tem no Brasil está olhando um projeto para produzir. Mas se eu for comprar uma ombreira feminina, eu tenho que mandar trazer de fora. Questão de tratamento, o que é muito importante para a gente, médico, né, é muito importante e tal, mas fisioterapia é uma coisa extremamente relevante para o futebol americano, a recuperação do atleta do futebol americano. Existem, se não me engano, especialistas que fizeram cursos e tem especialização no futebol americano. Aqui no Brasil são 2 fisioterapeutas. E uma dessas pessoas, quando ela é minha amiga pessoal, e quando ela começou, ela era estagiária. Ela foi estagiária e aí ela fez um estudo sobre lesões do futebol americano no Brasil. Conseguiu achar a cara que tinha lesão no externo, porque o cara jogava uma modalidade que hoje não se joga muito mais, que é a no pad, que você podia jogar sem equipamento nenhum, mas com todo o contato físico, ou você usava só a ombreira ou só o capacete. Então, as pessoas, elas tiveram lesões, elas tiveram que evoluir até para a gente conhecer quais são as lesões que a gente pode ter aqui, puxando um pouco para o lado feminino, a gente, o esporte feminino, quando a gente fala assim, nossa, mas já tiveram 10 edições de campeonatos brasileiros femininos, mas não começou ontem. E aí a questão da transmissão, que o Rafa também falou, o ano passado a transmissão do campeonato masculino, da final do campeonato masculino, ela foi feita de forma integral, foi feita ao vivo, do início ao fim. O campeonato feminino, ele teve um compacto. E o jogo foi muito bom, mas foi um compacto. Então, assim, o jogo não foi transmitido ao vivo, ele não teve a transmissão completa, foi feito melhores momentos. Então, assim, será que um jogo de 3 horas transmitido por 30 minutos vai fazer aquela, né? Vai falar, nossa, olha esse jogo, essas meninas realmente sabem o que elas estão fazendo. Não dá para você ver. Então, a questão do patrocinador. Gente, eu tentei fazer patrocínio para um jogo de seleção. Nossa, o que a gente tomou de não na cara, foi muito não na cara. Por quê? Porque as pessoas simplesmente não conhecem. O maior conhecimento que você tem de futebol americano é um seriado que você vê na televisão. Hoje o Netflix, com o Last Chance U, fez as pessoas terem uma visão diferente do futebol americano, verem a luta que você tem que ter dentro do campo, fora do campo, para poder, né, praticar o esporte. Mas mesmo assim, a gente tem tanto medo do que é diferente que às vezes a gente fica restrito. A gente vê só aquela coisa que, entre aspas, é ruim
mas que não é necessariamente ruim. Mas é muito agressivo. Peraí, mas existem muito mais lesões no nosso futebol, né? No futebol da bola redonda, do que tem no futebol americano, exatamente porque a gente usa mais proteção. Mas são coisas assim que são complicadas e que é difícil a gente ter espaço na mídia para falar sobre o nosso esporte, para falar sobre o tratamento do nosso esporte, investimento do nosso esporte. Eu costumo chamar muito o futebol americano de nosso futebol, e aí a gente escreve com a grafia inglesa, né? Porque também é um futebol, só é um futebol diferente, a bola é diferente, a forma de praticar é diferente, mas é um futebol que requer muito da nossa dedicação. Então, assim, eu e o Rafa, a gente trabalha no administrativo hoje de um time, e é muito difícil a gente vender o esporte, é muito difícil, e a gente tem muita luta pelo nosso esporte, é muito difícil vender. Se times grandes com bandeira de times a gente chama de soccer, né? Com times do soccer, eles têm dificuldades para apoio, que dirá times que são pequenos. Então, assim, todo ano nascem 10 times. Se um vinga, é uma vitória que a gente tem que comemorar muito. E olha que em 2017 tinham aproximadamente ativos de futebol americano em torno de 480, 600 equipes ativas. Hoje a gente deve ter um número um pouco maior ou um pouco menor, a gente não sabe o que a pandemia fez com esses pequenos times, mas a gente luta muito com o dinheiro do próprio bolso, a gente trabalha fora para manter a prática do nosso esporte, para manter a academia, porque, infelizmente, as pessoas ainda não têm uma visão de que é um esporte que vale muito a pena. E aí eu acho que a questão de valor para praticar, porque uma bola de futebol americano você não acha em todo lugar, a questão dos equipamentos, capacete, a gente tem que mandar trazer de fora. Você até compra um capacete por 300, 400 reais, mas é um capacete usado, que às vezes você tem que passar fita isolante no capacete inteiro para conseguir usar ele. Então, são dificuldades que, infelizmente, fazem o desenvolver do esporte no Brasil ser um pouco mais complicado. Sim, com essas 400 equipes aí, daria para fazer um campeonato muito bom, hein? Nossa, você não fala, não. Se tivesse o investimento que precisa, seria muito bom. E uma curiosidade que a maioria das pessoas não sabem, a região do Brasil que mais tem equipes ativas é o norte. É o norte seguido, norte e sudeste, seguido pelo nordeste e centro-oeste. Então, assim, o norte é um lugar que investe em futebol americano. Exatamente. Eu acho que uma das equipes mais velhas do Brasil é do norte. Se eu não me engano, é do Acre ou do Amazonas. É a segunda ou a terceira, eu acho que é do Amazonas, é que tornou Paysandu, se não me engano, são eles. A primeira equipe ela é de Santa Catarina. A primeira equipe do Brasil de futebol americano full pad, que é a modalidade equipada, ela é de Santa Catarina e ela ainda está ativa. O que é uma coisa, assim, maravilhosa. A equipe ainda está ativa. Mas eu tenho amigos aqui que não têm tanto conhecimento do esporte, né? Eu também não sou um conhecedor assíduo do futebol americano, estou começando agora também, mas o pessoal, eles ficam temando com o nome do futebol, né, que você citou aí, porque na história do futebol americano, no início, a pontuação que mais valia era a pontuação chutada com o pé, né? Então, depois que eles foram adaptando isso, então, uma justificativa do nome seria essa, no início, né? Então, aí o pessoal fica pé da vida, porque fala que como é que é? Que nem é bola de futebol, é ovo que vocês usam, as paradas assim. O pessoal gosta de ficar zoando, assim, é muito Deixa eu, então. Exatamente. Essa parte mais interessante é porque quando você vira para um cara que fala isso, você fala assim, aqui, vem cá, chuta essa bola aqui pra você ver. Eu tive uma experiência como atleta, no ano que eu comecei a jogar, entrar em campo, eu fiz um training camp com o Cairo Santos, que é um kicker, né, que é o cara que chuta, que é brasileiro, que estava jogando na Liga, na época ele jogava... Rafa, qual é o primeiro time que ele jogou? Eu não lembro agora o nome. É o Chicago Bears, ele voltou até recentemente. Não, agora ele voltou pro Bears. Gente, qual que é o nome do time que ele jogava? Muito bem, eu vou lembrar, mas nesse momento eu me esqueci. É o Chiefs? Ele jogava no Chiefs? Jogou no Chiefs.
No início da carreira dele foi no Chiefs. Foi na época que ele tava estourando. Então era no Chiefs que ele jogava. Cara, eu fui chutar essa bola e o profissional me ensinando, eu queria ter chutado no chão. Acho que tinha doído menos o meu pé. E aí, logo depois, eu tomei uma bolada de um cara que chutou. Gente, foram 5 minutos sem ar. Eu não respirava, não entrava ar. Porque a hora que a pessoa aprende a chutar, se ela chuta aquela bola direita, assim, ela faz um estrago. Então deixa eu fazer uma primeira pergunta leiga aqui, e eu sou o único que não tem contato nenhum com o esporte. Como é que faz ponto? Olha, tem várias, na verdade, existem várias maneiras de fazer ponto, né? Vou começar da mais baixa. Lá vem o coach, tá? Presta atenção que ele é coach, ele sabe o que tá falando. Isso, inclusive, eu já dei algumas aulas sobre futebol americano e essa é uma pergunta que aparece muito no sinal, tipo, muito mesmo. É verdade. Vamos começar assim por ordem, tá? Vamos da menor, fica mais fácil. A maior de todas vale 6 pontos, que é o touchdown, no caso. Que é você praticamente chegar com a bola no final do campo. Tem um campo de futebol americano e tem aquela zona coloridinha lá no final, que às vezes tem um nome, às vezes tem alguma cor diferente. Entendeu? Chegou lá, você automaticamente ganha 6 pontos, tá? Aí depois a gente tem uma de 3 pontos, que é o field goal, tá? O field goal é chutado. Se você não consegue alcançar a marca estabelecida para você chegar no campo, para você retomar a sua chance de fazer um ponto, você pode chutar a bola, mas desse ponto que você parou, tá? Porque assim, assim pode ter ficado até um pouco difícil de entender, porque eu tenho que te explicar uma série de coisas antes até chegar na parte do field goal. Porque, além de você ter essas pontuações básicas, você ainda pode fazer escolhas para determinada pontuação. Então, realmente, o Rafa ele está explicando de uma forma muito interessante. Que se alguém tivesse me explicado assim da primeira vez, eu acho que eu tinha falado, é isso! Nossa, mas não foi desse jeito. Mas, assim, só um resumo rápido de como se chega no field goal. Cada time tem 4 chances para avançar até um espaço de campo, que são 10 jardas. Aí ele tem que passar dessa marca de 10 jardas pré-estabelecida. Se ele, nessas 4 chances, ele não consegue avançar, na 4ª chance dele, ele tem a escolha. Ou ele tenta avançar, ou ele pode chutar a bola. Ou ele pode chutar a bola para devolver a bola para o adversário, ou chutar a bola para fazer o field goal. Que aí, se ele acerta dentro daquele Y amarelo, no final do campo, aí ele ganha os 3 pontos, tá? E aí, depois dos 3 pontos, a gente tem 2 possibilidades de fazer 2 pontos. A gente tem um mini touchdown, que o pessoal chama de conversão de 2 pontos, mas é um mini touchdown. Você tem uma segunda chance de tentar entrar dentro da end zone de novo. Isso depois de um touchdown, tá? Você fez o touchdown, você pode ter a chance de fazer mais 2 pontos com esse mini touchdown, ou se não, conversão de 2 pontos. E também você pode fazer 2 pontos fazendo um safety. Um safety por exemplo, um jogador da defesa derruba qualquer jogador do ataque dentro da end zone do ataque, entendeu? Por exemplo, o quarterback, ou os recebedores, ou o running back, tem a posse da bola dentro da end zone. Se eles caírem no chão dentro da end zone, ou se não, por algum acaso, saírem correndo do campo por fora da end zone, isso é considerado um safety que vale 2 pontos. E eles podem também, depois de um touchdown,
se eles não quiserem fazer a conversão de 2 pontos, eles podem escolher um chute que é chamado de extra point. O extra point vale 1 ponto e ele tem que chutar a bola dentro do Y. Basicamente isso. Legal, interessante. Então, aí a gente resume a coisa, né? Tem que ser muito chutado. Porque, assim, porque ele aí você faz assim, pra vocês verem que é uma coisa que as pessoas falam, não é futebol. Existem mais pontuações de chute do que pontuações com a mão. Você tem uma pontuação com a mão, uma de derrubar o seu adversário e 2 tipos de pontuação que são de chute. Exato. Então, em resumo, são 5 pontuações? Eu anotei, peraí, 1, 2, 3, 4, 5 pontuações, que é o safety, o touchdown, o extra point, conversão de 2 pontos e o field goal. Exato. Só assim, uma curiosidade rápida, prometo que vai ser muito rápido, sobre esse negócio do chute. Para quem não sabe, o futebol americano, ele é originado do rugby, né? Só que assim que o futebol americano chegou nos Estados Unidos, eles começaram como um rugby, só que a bola era extremamente chutada, porque a bola era equivalente à do rugby. Ela não era tão pontuda quanto é a bola de futebol americano. E aí, com o tempo, eles foram evoluindo o futebol americano, foram colocando equipamentos, foram melhorando o designer da bola para ela ficar mais aerodinâmica e ela ter menos resistência com o ar. E aí, a partir do momento que ela ficou, assim, bem chulo a palavra, ficou mais bicuda, ela começou a ser lançada. E aí você está vendo, assim, a quantidade de lançamentos longos é muito maior hoje do que se você for olhar há 55 anos atrás. Essa questão da bola é muito interessante, porque a bola ela ficava no chão. Quem já pegou uma bola de rugby, ela quica você jogar ela no chão. A do futebol americano não quica. Sim, atualmente, né, com as tecnologias de hoje e tal. E aí a questão é que eles usavam a formação do jogo de rugby, que é aquele juntar as pessoas para um empurrar o outro, mas a bola ficava no campo. Então ela era conduzida com os pés, ela não era conduzida com as mãos. Quando pegava a bola era muito no início do jogo, assim, eu não sei exatamente sobre rugby para poder falar com propriedade, mas a curiosidade que a gente vê quando a gente procura a história do esporte é essa, que a bola era muito conduzida com os pés, naquele meio de que as pessoas estavam uma empurrando as outras. Aí por isso também que o nome futebol encaixa. Exato. Bastante no nosso esporte. Bacana. Pessoal, com relação ao traje, né, o full pad, que a gente chama aí, que é o traje completo, eu vi que a gente citou alguns aí, que é a ombreira, né, o capacete, mas para quem é leigo aí, como é que se concretiza um full pad? Vamos comprar. Vai. Isso aí a gente facilita rapidinho. Mas, vamos lá. Para se concretizar um full pad, tá? É uma coisa que eu acho que se alguém aqui no Brasil joga com tudo certinho, eu vou bater palmas para essa pessoa. Porque, essa assim, pessoa é um milagre. Deve ter 5 minutos muito e deve grande. ter muito dinheiro para investir. Exato. Porque, olha, por exemplo, para se considerar hoje o full pad, tá? Vamos começar dos pés à cabeça. Com todos os equipamentos possíveis dentro do futebol americano, incluindo aqueles equipamentos que são totalmente opcionais ou não, tá? A pessoa tem que... famoso swag. A pessoa tem que ter uma chuteira de trava, preferencialmente. Tem chuteiras específicas para o futebol americano, que as travas são totalmente diferentes de uma chuteira de futebol comum, tá? Se você pegar... pode mudar de posição para posição, porque as travas são diferentes de posição para posição. Tipo assim, as chuteiras próprias de futebol americano são específicas para cada posição. Você olha a diferença do solado delas, a disposição das travas, o tamanho das travas, tudo varia. Então, assim, você pode ter uma chuteira como convencional de futebol, normal, o soccer, né?
e uma chuteira específica para o futebol americano, tá? E aí, subindo mais, obviamente, o meião, isso é padrão, mas aí você pode, independente do que seja, meia soquete, meio cano alto, cano longo e meião, isso independente. Isso vai do gosto da pessoa, só que a arbitragem pede para ser padronizado, tá? Aqui no Brasil não tem regra para meia. Aqui no Brasil não tem regra para meia. Você vê em times, você vê no mesmo time, às vezes você vê um time em campo. Rafael jogou num time desses, você via cara sem meia. Você viu o QB jogando sem meia. Era uma coisa assim, era uma coisa chocante. Você olhava assim, tinha cara de meião, tinha cara de meia soquete, tinha cara com meia de duas cores, e o QB jogando sem meia. O QB que a gente fala é o quarterback, né, lançador, enfim. E aí, continuando subindo um pouco mais, a gente tem a Seven Pieces, que é a famosa calça com 7 almofadas, por isso Seven Pieces. Ela tem literalmente almofadas na sua perna, para quando você receber o impacto, a calça absorver a maioria desse impacto. Então tem almofada no seu joelho, na sua coxa, na lateral do seu quadril e no final da sua coluna tem uma também, tá? Então, assim, tem essa calça, eles não colocam como obrigatório, tá? Não é obrigatório o uso. É totalmente opcional, mas assim, eu sempre recomendo todo mundo a usar porque é uma proteção diferenciada, tá? Então é importante. Dentro da Seven Pieces, aí é mais masculino, tá? É totalmente opcional, vai aí de pessoa para pessoa. Você pode usar a coquilha. A coquilha, assim, bem chula a palavra, mas é a famosa proteção do seu melhor amigo, né? Digamos assim. A peça mais importante. Essa é extremamente importante, mas, cara, juro pra você... Eu achava que vocês iam querer proteger o cérebro, vocês estão preocupados com a cabeça no meio das terras. Ai, me poupa. Então, assim, eu não conheço, juro pra você, eu já passei por 3 times, tá? Eu juro pra vocês, nenhum dos 3 times eu conheci alguém que usou. Eu conheço um cara que usa. Eu conheço um cara que usa, mas mesmo assim eu acho que ele usou um jogo e o negócio dançou tanto dentro da calça dele que ele desistiu e tirou no meio do campo. Eu estava assistindo o jogo dentro do campo, o cara tirou e jogou o negócio pra fora. Eu fiquei tipo, mas que merda que tá acontecendo? Essa é uma das coisas que é totalmente opcional, mas é um diferencialzinho legal, tá? Bem falando. Aí também, mais para a região do tronco, tem uma Seven Pieces para o tronco também, mas é mais uma blusa térmica com algumas almofadas, que também não pode atrapalhar muito o seu desenvolvimento, que ela protege principalmente o seu ombro e a sua costela, tá? Então tem essa almofada também. Essa camisa, normalmente, os atletas aqui no Brasil, eles compram a camisa de rugby. Que os atletas de rugby usam para jogar, e aí eles utilizam no futebol americano, para proteção das costelas, principalmente, assim, você vê muitos usando com proteção de costela. Exato. E aí, por cima dessa blusa, tem o shoulder, ou se não, essa ombreira, né? Que é literalmente a proteção dos seus ombros e do seu peito, da sua caixa torácica. Na mão, você pode usar luva ou não. A luva é, assim, totalmente opcional. A luva a gente fala que é muito swag, porque, assim, ajuda quando você é recebedor. Mas se você joga na defesa, se você joga nas linhas ou afins, assim, é mais swag do que realmente vai ajudar no seu estilo de jogo. Então, na verdade, nas linhas não é tanto assim. Eu joguei de linha por muito tempo. Minha primeira posição foi jogar de linha e fui treinadora de linha em uma equipe que eu passei, que lá eu fui... Gente, eu acho que só não fui grama porque eu não sou verde, porque se eu fosse verde, até grama eu tinha sido. Mas na linha é muito bom você usar a luva. É diferente da luva que um cara da defesa usa, é diferente da luva que um recebedor usa, mas é porque como você tem contato direto com a ombreira, né, com o seu pad, se seu dedo agarra ali, você fica seu dedo na hora. Então, a luva, ela protege
machucado nas mãos. É importante. Para ela proteger, fazer essa proteção das mãos, para não machucar as mãos. Tipo assim, a linha é o setor com mais contato, né, digamos assim. Tem algumas luvas que têm, assim, proteções e reforços nos dedos, entendeu? Só que aí é aquela coisa, eu já vi muita gente jogando sem luva, muita gente jogando com luva, isso é muito opcional. Na época, eu já teve uma temporada, acho que, se eu não me engano, foi a de 2015 ou 2016, eu tive que jogar alguns jogos como DL, porque machucou todo mundo, literalmente, e aí eu olhei pro lado, o meu coach virou e falou, cara, você quer entrar? Aí eu falei, como eu gosto pouco de jogar, né, eu virei pra ele e falei, tá, eu entro, de quê? Linebacker, safety? Aí ele, não, a linha na DL. Eu olhei pra ele e falei, eu vou morrer. Eu vou morrer. Aí ele falou, não, eu te conheço. Tipo assim, eu tenho... Rafael, ele é magrinho, perto dos Eu tenho aqui os meus 83 quilos, gente. Imagina uma pessoa de 83 quilos na DR. Assim, e vai enfrentar um cara de 140, 130, 140, 150... Eu conheço um cara que tem, assim, eu conheço 2 caras que jogavam com 170 quilos. Os caras enfrentariam o Rafael com seus 80 quilos. Gente. Aí agora, imagina quando ele falou isso, como eu fiquei. Aí eu fiquei assim, tá bom, os equipamentos que eu tenho não vai fazer muita diferença nesse presente momento. A minha luva é uma luva especial, eu uso uma luva que me ajuda a pegar a bola. Aí eu olhei pra minha luva e falei, não vai fazer diferença, vou acabar rasgando ela. Tirei ela e joguei sem luva. Assim, meus dedos ficaram bem roxos por um tempo. Mas se você é um pouquinho mais casca dura, dá pra jogar. Que bom que você ainda tem dedos, assim. Mas assim, dói um pouquinho, mas foi a melhor coisa. Acho que foi um dos melhores jogos que eu já fiz, por sinal. Eu gostei muito. Tenho muita vontade de engordar aí os meus 30, 40 quilos pra voltar. Mas não tô pensando nisso agora. Aí com a idade vem. Idade velho, pode ficar tranquilo que você... eu já tive um atleta de 57 anos. Ele era um dos melhores atletas da posição dele. Ele jogava de OL, de linha ofensiva, né? E um dos melhores atletas que eu já tive. Então, Rafa, tá aí pra você. Até os 57, você ganha esses quilinhos, continua jogando que você vai mitar. Isso aí. A gente vai tentar. Mas, aí assim... Hã? Eu ia perguntar, existe alguma relação entre posição de jogadores e o número da camisa deles? Tipo, no Brasil, existe. Por exemplo, futebol é o camisa 10, enfim... No Brasil, no Brasil não existe muita regra. No Brasil não existe muita regra. Mas tem estudos falando que daqui a um ano talvez seja obrigatório essa numeração, tá? Acontece um boato. Tanto é que no nosso time a gente fez questão de explicar para os atletas que a regra do futebol americano no Brasil é de uma entidade que chama EFAF, que é uma organização internacional de futebol americano, e o único país que não joga através dessas regras é os Estados Unidos, né? Que seria a NFL. E aí, a NFL tem sua própria regra de numeração. A EFAF, ela não determina a regra de numeração. Claro que tem, assim, a questão de números que vai jogar... Vamos fazer a relação com o futebol. O atacante, que seria o nosso QB, né? O quarterback. Ele joga com o número 9, o número 10, até um número mais baixo. O recebedor usa também o mesmo número de um atacante, mas os outros, eles têm a liberdade de escolherem números que gostarem, ano do nascimento da mãe, ano do próprio nascimento, dia do aniversário, idade do avô, enfim, um pouco mais de liberdade. Tem isso. A gente escolhe, A única regra de número que é específica é aquele negócio, não inventa de colocar 100 nas suas costas não, porque assim... Não pode. Do 1 ao 99. É a única regra. Não coloca 100 não, que eu vou rir na sua cara. É do 1 ao 99. E você não tem pode 99, 01, por exemplo. Você não pode usar o 01. Não existe o 01. Não existe o 01. Olha, você tem 99 opções de números. Tá? O que você quer o 100? Entendeu?
É a única regra. A não ser que o cara queira homenagear o próprio peso, né? Tipo, pesa 140 quilos ou um pouquinho 140? Ou 135, que é meu sonho de consumo, pode ser. Rafa, termina aí os equipamentos, vai. Aí, assim, só para finalizar os negócios, aí a gente chega na cabeça, né? Que, assim, é com certeza a parte mais importante do seu corpo, obviamente. Então, tem o helmet, que é reforçado, tem ferro no capacete, tem almofada, tanto almofada com tecido, tem almofada de ar dentro. Você pode inflar ele, se você quiser, para se sentir mais confortável. Você pode... Existem algumas... Você não quer dividir, você não quer emprestar, porque aí ele fica do tamanho da sua cabeça, ele só passa na Exato. Sua cabeça. Exato. Então, assim, você regula ele literalmente do seu jeito. E aí, você também... E aí é obrigatório, tá? Isso o capacete, obviamente, é obrigatório, tanto que se em algum jogo, durante o jogo, o jogador perde o capacete, ele é obrigado a sair de campo. Ele não pode colocar o capacete e continuar jogando, tá? E aí, tem o protetor bucal, que é outra coisa obrigatória. Teoricamente, assim, bem teoricamente, no Brasil, os árbitros teriam que conferir isso, tá? Porque tem uma regra que fala: protetor bucal não pode ser branco, transparente ou vermelho. Totalmente. Só que, assim, teoricamente, os árbitros teriam que fazer uma filinha com os atletas e conferir. Só que eles não conferem. Atleta joga sem protetor bucal, atleta joga com protetor bucal branco, transparente, vermelho. Então, assim, vermelho não pode, porque se sua boca começar a sangrar, vai esconder. E o branco e o transparente, porque vai se perder, querendo ou não, assim, parecendo um dente, né? Dentro do capacete, a visão é muito pequena. Então, eles alegam isso. Só que, assim, por exemplo, eu não me orgulho muito em dizer isso, mas, infelizmente, acontece. É muita coisa para você levar para um jogo. Eu fui num jogo uma vez, foi acho que no Rio de Janeiro, se eu não me engano. Eu esqueci o meu protetor bucal. E falaram que o árbitro do jogo é daqueles muito chatos, que confere tudo, confere até se você está usando trava na chuteira de ferro. Não foi o atleta que pintou o dente para parecer que estava de protetor bucal. Por favor. Não foi não, mas eu sei quem que foi. Eu coloquei fita isolante. Mas só para conferir. Mas foi só para ele conferir. Na hora que ele conferiu e deu ok, aí eu tirei. Aí eu joguei sem também, mas aí tinha proteção no saco. Dava uma papadinha. Aí vocês estão achando que vocês estão no exército. Tá. Não, é a famosa revista para jogo. O juiz vai mandar você abrir assim, abre a perna, abre o braço, para palpar tudo, senhor. Aperta a mão aqui, ó. Os campeonatos femininos que eu joguei, eu posso dizer que o juiz vinha, ele mandava todo mundo tirar a luva, ele conferia se você cortou as unhas, ele mandava todo mundo ficar sorrindo pra ele. Hoje a gente tá acostumado, né, que a gente tá usando muita máscara, sorrir daquele jeito bonitão, com um trem na boca lá, a baba até pingando, pra conferir menina por menina se estava de protetor bucal. Já aconteceu de uma companheira de equipe perder o protetor bucal, a gente olhar para a lateral do campo e ver o protetor bucal dela. Aí, tipo, eu cutucar a coach e a coach pedir tempo para a menina vir pôr o protetor bucal antes que alguém visse que ela estava sem protetor bucal. Mas o que a gente escuta e aí, assim, as meninas têm não é proteção obrigatória, mas é uma proteção que a gente usa. Igual eu comentei, a gente não costuma achar muita ombreira feminina. Então, a ombreira que a gente usa é a masculina, e ela é reta no peito. E muita menina tem mais busto, ou tem pouco busto, mas quer proteger, porque, igual os meninos sentem dor no meio das pernas, a gente, se pregar no seio, dói. Dependendo da porrada que você tomar, dói. Então, muita menina enfaixa o seio para poder encaixar melhor o equipamento. Que além da faixa, a gente também usa a faixa e usa um top muito apertado para poder dar mais
mais proteção e mais segurança. E aí você põe ainda por cima a camisa, e põe a calça, aí tem a luva, e aí se você tem piercing que você não consegue tirar, você tem que sair colocando o esparadrapo em tudo. Exatamente. E algumas coisas realmente são regras. Por exemplo, esse esparadrapo em piercing é regra. É isso que eu ia mas eu tô no caso do piercing. Caguei. Tá tipo assim, o piercing, eu tenho aqui um livro de regras do Brasil. Ele tem mais ou menos umas 450 ou 500 páginas. Aí teve uma vez que eu li ele de ponta a ponta. A questão do piercing, ela é muito relativa. Depende muito do que o árbitro vai querer, entendeu? Mas, por exemplo, piercings visíveis, tá? Na orelha, eles pedem para tirar todos. Orelha, nariz, sobrancelha. Tipo, se você tem esses piercings na pele, porque muita gente tem esses piercings em pele, coisas do tipo, se não dá para tirar, taca esparadrapo. Mas, por exemplo, eu sei que, por exemplo, você tem piercing assim no seio, no mamilo e tudo mais. Você pode colocar proteção, até porque vai ser mais confortável para você. Mas é usado mais para segurança do próprio atleta. O atleta mesmo tem que se garantir, entendeu? Eu já joguei um campeonato que o juiz, e isso vai de juiz para juiz, tá? Tem juiz que confere se os piercings estão tampados, tem juiz que não tá nem aí, mas teve um juiz que ele fez todas as meninas mostrarem um umbigo. Se tivesse o piercing no umbigo, ou você tampava, ou você tirava. Assim, todas as meninas, ele conferiu umbigo por umbigo. Então, assim, são particularidades que tem de diferença no esporte feminino e no esporte masculino, e são cuidados que não só o atleta tem, porque, igual eu comentei, o futebol americano a gente é muito protetor um com o outro. A gente sabe que se a gente perde uma peça, igual o Rafael com 80 quilos jogando na DL. Então, assim, são coisas que se a gente perde, realmente faz falta, é uma coisa muito difícil, às vezes, de repor, e às vezes você perde um atleta para o campeonato inteiro, ou você perde para 2 jogos importantes, e isso é muito difícil. Então, às vezes o coach, o treinador, né, ou o pessoal da parte médica, eles acabam também se tornando responsáveis em conferir os piercings visíveis, em pedir para tirar, em tirar e guardar, ou de proteger com esparadrapo. É uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado. Exatamente. É isso aí, gente. Muito obrigado aí por essa breve aula, né, dos full pads aí. Agora, vamos para outra pergunta. Eu acho que vocês já estão cabreiro nessa aí, que é como vocês veem, né, através da experiência de vocês aí, a relação entre atleta e treinador, né? Porque, querendo ou não, a gente tem uma hierarquia, mas aí a gente sabe daquele treinador que bate um papo aí com o atleta mesmo, tem um atleta que é esforçado, o treinador também é. Como é que vocês observam, né, essa questão entre atleta e treinador dentro e fora de campo? Pode falar primeiro. Tá, a primeira coisa que eu acho que acontece em todo o âmbito da vida da gente, né? A gente tem que saber separar. Você, às vezes, é amigo do seu chefe, às vezes seu chefe é seu parente, e aí não pode tratar da mesma forma. Eu já tive experiência da minha mãe ser a minha chefe, e de eu parar e custar falar o nome da minha mãe, porque a gente é difícil. Então, assim, a gente, às vezes, é amigo do coach. O meu atual treinador, ele é irmão de uma amiga minha de infância. Meu atual treinador de posição é irmão mais novo de uma amiga de infância minha. Então, assim, o dia que eu descobri isso, eu nunca tinha feito a relação. O dia que eu fiz a relação, foi difícil olhar para ele e me referir a ele da mesma forma. Então, eu consigo falar mais da questão atleta, treinador. Então, a gente tem que realmente saber separar as relações. Entender que, às vezes, você vai tomar um sermão do seu treinador. O Rafa, por exemplo, ele é treinador do time que eu jogo. Ele vai me dar um sermão e eu tenho que entender que, naquele momento, ele é o responsável por mim. Se ele não me der aquele sermão, talvez eu não evolua como atleta. Mas, infelizmente, não é todo mundo que tem essa visão.
E é difícil, é um trabalho assim que a gente tem que ter diário, porque é difícil às vezes você deixar de falar com o seu amigo para falar com o seu treinador, ou falar com o responsável do time pelo setor X, e o cara é seu amigo, tipo, o seu brother que acabou o treino, você vai sentar ali no boteco e vai beber com ele. Então, tipo assim, é complicado. É uma relação bem difícil. Assim, é para ambas as partes, né, digamos. Porque, por exemplo, eu no setor que eu passo treino, no setor que eu sou coach, assim, eu tenho muita certeza que todos os meus atletas, eu tenho, assim, um sentimento de intimidade com eles. Eu converso super de boa, eu sou super tranquilo, eu tento ser, assim, aquela pessoa que qualquer coisa que eles precisarem, eu tô ali pro que eles precisarem, entendeu? Só que aquela coisa, tem que ter uma diferenciação, tem que ser diferente. Principalmente quando a gente está dentro de campo, quando a gente está treinando, quando a gente está suando a camisa junto. Porque, por exemplo, eu sou treinador, assim, de amigos meus que eu praticamente eu convivo com eles diariamente. Só que, por exemplo, deu uma bufada no treino, eu falei com a pessoa, olha, é o seguinte, mexe a mão, mexe o pé, sei lá o que. Se eu vi que bufou, velho, você vai pro chão, você vai me pagar 20. Eu não quero que você bufa, eu quero que você faça o que eu tô te pedindo pra você fazer. Não importa se eu te vejo todo dia, não importa se eu te vejo toda hora, não importa se eu te vejo uma vez por semana, se eu só te vejo... O tratamento vai ser sempre o mesmo, entendeu? Tem que ter essa diferenciação. Que nem para jogo, é uma coisa que eu tenho dentro de mim. Para jogo, vai ser quem merece jogar, quem se esforça, quem treina, quem evolui. Não adianta o meu melhor amigo ser o meu atleta. Eu não vou pôr ele se ele não se esforça, se ele não treina, se ele não evolui. Eu vou pôr quem está mais preparado do que ele. Entendeu? O atleta tem que saber essa diferenciação. Que nem eu tenho N atletas que qualquer correção que eu faço no treino faz cara feia, bufa, bate a mão. Aí tem hora que eu nem preciso de falar. Tem hora que eu só olho para a pessoa já está no chão fazendo flexão. Entendeu? Então, assim, eles sabem o que está acontecendo. Entendeu? Eles sabem o que tem que acontecer. Então, é recíproco de ambas as partes. A gente tem que saber diferenciar. Uma coisa que a gente sempre tem no conselho do Quimera. A gente tem, se eu não me engano, nós somos 9 conselheiros, dos 9, eu acho que 5 são atletas. Todos os 5 atletas, a gente fala, no domingo, não importa o que você seja no conselho, você é atleta. Ponto. Nossa, já ouvi isso muito. E, merecido. Puxão de orelha merecido. Então, assim, a gente tem que levar muito essa política a sério, porque, por exemplo, em um jogo, em qualquer âmbito, dentro desse esporte, em treino, em jogo, em coisas do tipo, em coletivo, em brincadeiras, a gente sempre vai colocar quem está mais preparado, quem treinou mais, quem se dedicou mais, literalmente quem suou a camisa e quem representou esse escudo que a gente está usando, entendeu? Então, assim, essa diferenciação tem que ser de ambas as partes, tem que ser muito mútuo. O Rafael merece um elogio que, assim, falando como amiga do Rafael, porque a gente é amigo, a gente trabalha junto, a gente se estranha muito trabalhando junto, e principalmente como coach, porque, assim, é uma coisa que é aquele cara que merece ser aplaudido de pé nesse ponto. Certa vez, eu tava naquela assim, vou largar o campo, não sei o quê, e aí o Rafael, ele não é meu treinador direto, eu jogo no ataque, ele é treinador da defesa, que ele veio e conversou comigo, ele falou, olha só, o pessoal me chama pelo sobrenome porque Ana, existem muitas mais Dantas no futebol americano, sou eu e o QB lá da Paraíba, mas ele é Dantinhas porque aqui é minha cidade, minhas regras. E aí, assim, ele conversou comigo, ele falou comigo, Dantas, seguinte, você é uma das melhores atletas que a gente tem. Você é atleta que já tem experiência em jogos, a única do nosso time que tem experiência em campo,
E eu sei, e você não devia ter a dúvida, de que se você se esforçar, você chega no nível que as meninas estão muito rápido. E foi pouco tempo antes da pandemia. Eu estava naquela, treina um dia, falta 3 treinos, estava fisicamente ali, mas não estava me dedicando. E depois dessa conversa, foi uma coisa que fez toda a diferença para mim nesse momento que a gente está vivendo no mundo. Porque durante toda a pandemia eu não parei de treinar. Porque o Rafael me falou isso e, assim, plantou essa sementinha em mim. Foi importante. Então, assim, como coach, esse cara, a gente tem que levantar e bater palma de pé. De verdade. Que isso. Não, eu faço pelos meus atletas, velho. Não é por mérito, não, é por evolução. Aqui, tá? Ele até me excluiu, agora eu sou só atleta. Não, mas assim, é uma coisa que às vezes é uma coisa que a gente percebe. No futebol americano, as pessoas acham que tem sempre aquela política muito militar, né? Você tem que, sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor. Sim, sim, senhor, mas de vez em quando você pode conversar, argumentar. Você precisa ser inteligente. A gente escuta muita gente falar assim, mas eu sou burro, eu não posso jogar futebol americano. Cara, se você tem coragem de entrar num campo de futebol americano, isso já mostra que você é muito inteligente. Exato. Porque a primeira coisa que você tem que ser para jogar futebol americano é inteligente, é querer ser inteligente, é querer aprender, é querer estudar. Seja fisicamente, seja intelectualmente. Você precisa querer isso. É um negócio que eu acho que todos os meus atletas, assim, não só meus atletas, mas atletas do time, eu acho que ninguém vai... Também, né? Que são seus atletas também, todos somos. Né? Não, Geliano? Com certeza, olha. Ninguém vai me deixar mentir quando eu falo isso, né? Todo final de treino, todo início de treino, quando a gente tem aquela famosa conversa inicial ou conversa final, eu falo para todo mundo, gente, não sai do treino sem dúvida. Você levar a dúvida para sua casa é a maior idiotice que você está fazendo. A pergunta de um pode ser a pergunta do outro. E o principal que eu falo, não existe pergunta burra, não existe pergunta idiota, não existe pergunta estúpida. O burro, o idiota e o estúpido é quem vai para casa com dúvida. É o que fica calado. É exatamente isso. Porque com certeza tem alguém com vergonha de fazer essa pergunta, só que se você fizer, você vai tirar a sua dúvida e a dúvida do seu companheiro. E uma coisa muito importante que a gente tem que falar sobre o futebol americano é que as pessoas acham que o futebol americano acontece só dentro de campo. Ele não acontece só dentro de campo. Essas pequenas perguntas que vocês fizeram pra gente sobre a história do futebol americano, algumas coisas eu estou aprendendo, outras coisas eu espero estar ensinando para vocês, pelas pesquisas que eu já fiz, e é sempre assim. Às vezes uma pergunta que a gente faz para um coach, o coach na hora não sabe responder, mas esse coach vai sentar e vai estudar. A gente pode ir embora com a dúvida, mas ele vai te mandar uma mensagem, vai mandar uma mensagem no grupo da sua posição, ou no ataque, na defesa, ou no grupo geral, para você tirar essa dúvida, porque é motivar o outro a aprender, é motivar o outro a aprender sempre. Então, dentro, fora do campo, a gente, é igual aqui em Minas, né, que a gente tem Cruzeiro e Atlético, que normalmente quando estão na mesma divisão de campeonato, a gente vive, respira, come, dorme futebol, que a gente está sempre vivendo aquilo. O futebol americano é dessa forma. A gente dorme, respira, até para você se relacionar, a pessoa pode não jogar, pode não conhecer, mas você já fica assim, tipo, cara, se você não gostar, vai ser uma relação difícil de amizade, de relacionamento homem-mulher, mulher-mulher, homem-homem, então, enfim. É difícil a gente conviver com pessoas que não entendem a nossa paixão e a nossa dedicação para esse esporte, porque é diária. Exatamente. Então deixa eu fazer mais uma pergunta, porque o idiotas... Quantos você quiser. Mas eu sei, a gente sempre vê nos filmes, nos seriados, sempre tem cenas, né, do jogo. Tu não vê o todo, tu vê sempre cenas. E uma cena que inclusive está em Pica-Pau, esse clássico do desenho animado, que é quando tu vai... quando tu tá... As duas fileiras estão prontas para se enfrentar, e aí o que tá com a bola diz um monte de número e entrega pro corredor, eu não sei, enfim.
Tá, O que são são posições para o cara do número nas costas fazer? É uma jogada? É o número do bicho? Do que é isso aí? Tá, vamos lá. Eu vou explicar uma parte, vou deixar o Rafa explicar outra, porque, né, eu sou do ataque aqui, deixa eu tomar minha frente. Né, Juliano? A gente é do ataque? Ó, estamos aqui, estamos juntos. O Juliano é do ataque por enquanto. Eu não vou derrubar. O Juliano é do ataque por enquanto. Eu não vou derrubar. A gente vai brigar aqui. Na modalidade que no full pad eu deixo ele jogar na defesa, mas no full pad ele vai continuar na defesa. Obrigada. É uma estratégia de ver o cara magrelo e fica com pena, né? O cara corre e ele dropa muito pouco. Ele dropa, mas dropa pouco. É um dos que menos dropa ali no time. Então, não, continua onde você tá, obrigada. Tem gente demais na defesa. Deixa o ataque engordar, a gente precisa engordar o ataque. Mas, enfim, ó. Vamos lá, você falou que tem os enfrentamentos, que é o que a gente chama de trincheira, que são as linhas. Um lado é a linha defensiva e o outro lado é a linha ofensiva, ataque e defesa. O cara que fala um monte de número, normalmente, ele é o capitão da linha de ataque, que é o que a gente chama de center, central. Ele solta a bola por debaixo das pernas, e essa bola é recebida pelo quarterback, pelo QB, né? Então, mas normalmente quem chama a jogada é o quarterback. Ele que é, como é que fala? É a personificação do treinador dentro do campo. Às vezes ele pode mudar as jogadas. Esses números que ele chama é a jogada que vai ser feita. Que pode ser um nome, que pode ser um número, que pode ser uma cor, que pode ser... o gato correu atrás do rato, sei lá, pode ser de diversas formas. Quem define isso é o treinador principal, né, do time. E aí, lembrando que a gente, no futebol americano, a gente, além do treinador principal, a gente tem treinadores para cada posição, e às vezes tem um treinador também que é do ataque como um todo e da defesa como um todo. Vamos usar o nosso Rafael como exemplo, que aqui ele é nosso exímio exemplo. Ele é treinador de uma posição e também coordenador da defesa. Então, ele tem esses dois trabalhos. É isso. É isso aí. Quer completar, Rafa? Não, foi bem, até que foi muito bem a colocação. Porque, por exemplo, isso vai muito da visão de jogo que o coordenador de ataque tem, da quantidade de atletas que ele vai ter de um lado ou de outro do campo, de qual posição o recebedor vai ter que receber essa bola. Isso, assim, é uma variante muito grande, porque é literalmente essas cores, letras, números, independente do que grite, por exemplo, a saída de bola, recepção de bola, quantidade de atletas, entendeu? Isso realmente varia muito. Se vai ser uma corrida. Exato. Vai ter a proteção da corrida, se não vai ter proteção da corrida, se é para abrir o espaço, se é para fechar o espaço. Exatamente. Então, nosso esporte é feito por detalhes. E então. Que nem assim, um exemplo que eu acho que pode ficar fácil assim para quem está de fora conseguir ter uma visão do que está acontecendo. Por exemplo, no ano passado eu joguei o Campeonato Mineiro de Flag, tá? Que é a outra modalidade do futebol americano, sem contato. E aí é um número reduzido de pessoas, então, tipo assim, no ataque tem, por exemplo, 3 recebedores, ou se não 4 recebedores, digamos assim, pode variar. E aí, por exemplo, cada recebedor tinha uma cor, era o recebedor amarelo, vermelho, verde e azul. Aí a jogada era 5 azul, aí o azul tinha que fazer a rota número 5, se deslocar na posição número 5, e aí ele ia receber a bola, entendeu? Era mais ou menos isso, para ficar mais assim, ilustrativo. Essa modalidade, assim, no futebol americano, atualmente no Brasil, que a gente tem muita exposição, são jogadas 2 modalidades, que é o flag, que é o que a gente chama de usar, que é tipo um rouba-bandeira, você usa bandeiras na cintura, e a full pad. O flag é uma modalidade mais barata. E aí, assim, por jogar no ataque, eu consigo explicar isso que o Rafa está falando. Normalmente,
são 4 recebedores e um lançador no ataque. Normalmente é assim. E aí a defesa varia muito. Aí quando o Rafa fala de número, são sempre 11 em campo. 11 da defesa e 11 do ataque. Mas quantos estão na sua direita, quantas pessoas estão na direita, quantas pessoas estão na linha, que é na trincheira, que é para fazer aquele enfrentamento entre linhas, quantas pessoas estão na esquerda, quantas pessoas estão na frente do campo ou no fundo do campo. E essas leituras têm que ser feitas e elas têm que ser treinadas, elas têm algum tipo de nomenclatura e... Então, assim, a gente tem muita regra, muito detalhe para fazer uma pequena jogada. Então, assim, aqueles 30 segundos que você está com a bola, aqueles 30 segundos que você está fazendo a diferença ali no campo, ele te pediu, no mínimo, umas 10 aulas fora do campo, no mínimo 20 treinos dentro do campo para você conseguir executar aquilo de forma perfeita. Exatamente. Legal. Bom, agora a gente está chegando ao fim do nosso interrogatório aí, para vocês. Que é isso? Se deixar, fica aqui a noite inteira, irmão. E tem uma última pergunta que eu gostaria de fazer. Na verdade, acho que vai soar mais como propaganda do que tudo, assim, que é... Vocês fazem parte atualmente, né, da construção de um movimento aí que a gente está chamando de Quimera, né? Então, eu queria saber o que esse movimento, assim, significa para vocês, né? Vocês que estão participando do processo todo, assim, o que vocês enxergam nesse meio aí? O Quimera, ele é tudo de diferente que eu nunca vi numa equipe. O Quimera, quando ele nasceu, ele queria ser um time feminino. Isso não durou nem o primeiro treino. O primeiro treino a gente chegou no campo, alguns meninos apareceram, eles iam um lançar a bola para o outro, e esses meninos chegaram e eles participaram do treino. Inclusive, um deles, ele treinou descalço. O primeiro treino dele, que é o nosso querido Holly, né? Minha cria, meu adotivo, meu filho mais velho, que a gente tem essa cultura de adotar pessoas, quer dizer, eu criei essa cultura de adotar pessoas, eu sou mãe de 5 filhos, então esse é o meu filho mais velho, ele treinou descalço. E assim, ele conta isso com muito orgulho, porque foi o que o Rafael falou, que ele foi conhecendo o esporte, foi investindo no esporte. O Holly é uma pessoa assim, que ele realmente investiu no esporte, e aí ele começou a comprar camisa, e aí comprou chuteira, e aí comprou meião, e foi comprando as coisas, e comprou bola, e no início ele pedia bola emprestada para ficar em casa e ser melhor, e por aí foi. Então, é um cara que é a cara do Quimera, literalmente, assim. O Quimera, quando ele nasceu, era para ser uma coisa, mas ele, por causa da história, ele foi se tornando outra coisa, mas algo que nunca mudou sobre o Quimera é que quem achava que não tinha espaço em algum lugar, sempre vai ter espaço no Quimera. A gente sempre quer quem tem para acrescentar, com o que você tiver para acrescentar. Se você só quiser aprender, você ainda vai estar acrescentando. Enfim, Quimera é isso. Quimera é tudo o que foi sonhado, tudo que a gente queria que tivesse em outras equipes, e assim, eu fui uma das fundadoras do Quimera, mas eu tenho que agradecer muito ao trabalho do Rafael. O Rafael, desde o dia 1, ele fez o Quimera não morrer. O Quimera podia ter morrido por coisas da vida, coisas que aconteceram, e assim, o trabalho do Rafa não permitiu que o Quimera morresse. Então, assim, eu não chamo nem de sonho mais, porque graças a Deus, felizmente, assim, graças ao Xalá, graças a todos os santos, o Quimera é uma realidade. E que continue sendo, e o ano que vem vocês vão ver a gente em campo. Pode não ser levantando taça ainda, mas a gente ainda vai levantar muita taça por aí, tá? Vocês podem anotar. Nossa, muita taça por aí. Assim, pra mim, não vou negar. Eu comecei ali, já tinha o projeto, já tinham as pessoas, eu era associado do lugar que a gente treina, e aí eu vi aquele, como a maioria dos times de futebol americano nascem, né, aquele bando de gente batendo bola, né, aí eu lembro que eu fiquei lá do início do treino ao fim do treino na beira do campo assistindo, entendeu?
E aí me disponibilizei, no domingo seguinte eu fui lá. Eu vi um projeto... Comigo, né, Rafa? Você foi para conversar comigo e eu estava em São Paulo. Foi alguma coisa assim. Eu estava em São Paulo. É isso mesmo. Aí, por exemplo, aí no final de semana seguinte, eu voltei, e aí eu voltei, comecei a ajudar, me disponibilizei a ajudar, acompanhei o pessoal e tudo mais. E assim, eu juro pra você, quando eu comecei ali, eu não esperava que se tornasse do tamanho que é pra mim hoje, tá? Hoje eu não vou mentir, eu sou formado já, tenho minha formação em administração, isso me ajuda muito na administração do time, mas hoje eu como, respiro, durmo, acordo com quimera, literalmente, tenho meu trabalho próprio, né, eu recentemente comecei uma... De vez em quando a gente briga também, por causa do quimera. Eu e você, nossa, eu e o Rafael, a gente arranca rabo, assim, eu acho que dia sim, dia também. Mas que a gente sempre conversa, que a gente arranca rabo porque a gente quer o mesmo objetivo, que o time seja... Exato. E aí, tipo assim, tenho meu trabalho próprio, me ocupa realmente muito tempo, mas assim, esse time pra mim vem à frente de qualquer coisa, entendeu? Literalmente virou minha vida, esse time virou minha vida, tanto que tem um quarto aqui em casa que do teto ao chão, não tô nem brincando, tem coisa do time. Entendeu? Em dia de treino, o meu carro, não cabe uma pessoa dentro do meu carro de tanto equipamento que eu levo. Não, de vez em quando cabe, porque de vez em quando o Rafael soca todos os equipamentos, mas todo mundo que precisa, que tem alguma coisa, alguma dificuldade, ele soca. Gente, aquilo ali é um sinônimo de farofa. É uma farofa. Exatamente. É uma farofa. É bem isso, bem resumidamente é isso. Então, tipo assim, é uma coisa que eu comecei só para aprender mais e evoluir mais, porque eu sou atleta de outra equipe, então eu vi isso como uma oportunidade para conseguir evoluir, para conseguir crescer, aprender mais, mudar minha visão. Só que eu acho que eu não durei um mês com essa mentalidade, porque eu vi alguma coisa que eu não vi há muito tempo. Eu vi isso uma vez em um time que eu joguei até por muito pouco tempo, eu fiquei 3 meses só nesse time. Um clima descontraído, um clima bom, um clima divertido de jogar, um clima que é propenso a você aprender a jogar, entendeu? E isso praticamente é o que eu sigo ali. Tudo que eu preciso de fazer, eu faço por causa do time. Tudo que o time precisa que eu faça por ele, eu faço também. Então, assim, honestamente, obviamente, tenho a questão toda do atual momento que a gente está vivendo, mas eu não tenho muita vergonha de dizer que, assim, eu parei de procurar emprego porque meu emprego está aqui na minha frente. É só questão de tempo da gente começar a receber salário. Meu emprego é esse. Eu trabalho aqui, o meu expediente de 24 horas, entendeu? Então, assim, mudou muito a minha visão, muitas coisas que eu sigo, as coisas que eu penso, me mudou também como pessoa, porque eu aprendi, em experiências anteriores, eu já sabia lidar com pessoas, só que agora eu tô aprendendo a lidar, eu tô diariamente, eu sempre falo isso para os meus atletas, eu tô diariamente aprendendo a lidar com 60 pessoas por dia. Então, assim, a gente tem um plantel de 60 pessoas, eu acho que se qualquer atleta meu, ou pessoas que precisam, me mandam mensagem no WhatsApp, eu acho que eu não demoro nem 2 minutos para responder. Entendeu? Então, assim, foi um crescimento muito grande, vai continuar sendo, porque é o que eu sempre falo, eu quero sempre estar aprendendo também. Então, eu acho que, assim, a perspectiva daquilo ali é algo catastrófico. Não é grande, não, é catastrófico. Tanto que eu falo, a minha pretensão não é crescer. A minha pretensão é bater no peito e falar, eu faço parte e eu luto por um dos grandes do Brasil. Quem enfrentar a gente, eu espero ter medo. Um dia vai ter medo. Eu acho eu garanto. Que as pessoas, elas já veem o quimera de uma forma diferente. A gente participou de um campeonato, o Rafael foi um dos maiores motivadores, tanto é que, sim, que normalmente a gente discutiria isso em conselho. Aí o Rafa falou, não estou trazendo discussão, só estou avisando. E a gente levou
um atleta para jogar um campeonato. Foi um campeonato online e foi a nossa primeira vez em campo, né? A estreia do Quimera em campo. E o Rafael fez essa mudança, o Rafael influenciou o atleta assim, como pessoa. Então é isso que o Quimera é. A hora que a gente tem uma perda, que a gente tem um ganho, a hora que um colega passa no vestibular, ou para ajudar o colega a passar no vestibular, a gente é assim, é a essência da nossa família. A gente costuma brincar que o Quimera é uma família. E eu acho que é a sério. Então, Rafa, hoje você joga em outro time, mas vamos lembrar que você vai jogar até os 57 anos, você vai ganhar 20 quilos para jogar na linha. O Quimera tá te esperando para você ser campeão brasileiro como DL. Relaxa que não vai demorar muito, não. Não vai demorar nada. Pode ficar bem tranquilo. A questão não vai demorar porque o Quimera não vai demorar a ser um dos grandes. Quando você falar de futebol americano em Minas Gerais, o Quimera vai ser um dos primeiros da lista, se não o primeiro. Então, assim, o Pedro tá sem áudio e eu estou vendo ele mandando aqui no site, ele pedindo pra gente falar do nosso material esportivo, mas antes, o Rafael é mais indicado para falar disso, porque foram projetos dele, ele foi atrás, ele trouxe isso pro Quimera, e hoje a gente pode se vestir de Quimera na rua, porque o Rafael, a equipe do administrativo com o Rafael trabalhou para isso. Mas eu queria falar também e agradecer a Tecnovest, porque hoje a gente tem um espaço para escrever sobre futebol americano. Quem escreve é o Quimera, quem assina é o Quimera. A maioria das fotos que a gente usa nessas matérias é do Quimera, e assim, esse espaço para a gente é sensacional. O último texto que saiu foi inclusive falando sobre futebol americano feminino, com visão das nossas atletas sobre o futebol americano feminino. Para eu falar que todas eram nossas atletas, tinha uma atleta de uma outra equipe, mas, se não me engano, foram 5 meninas falando da experiência delas, dando a opinião delas, e, enfim, 4 delas eram do Quimera. Então, eu queria agradecer muito essa oportunidade, esse podcast e tudo mais, porque para a gente faz muita diferença poder falar do nosso projeto, poder falar do nosso time. Exatamente. Eu acho que eu não tenho nem mais o que agradecer, porque, assim, eu falo para qualquer pessoa, qualquer oportunidade de divulgar o futebol americano, é o que eu até brinquei com o Juliano mais cedo. Se deixar, eu fico aqui a noite inteira. E eu não tô nem brincando. Só a noite? Achei que você ia ficar aqui uma semana. Então, assim, qualquer oportunidade é mais do que bem-vindo, entende? Então, espero que tenha sido muito bom. Espero que não tenha só puxado mais a curiosidade de vocês, né? De todo mundo pelo esporte que só cresce, digamos assim. Não, e uma coisa legal do Quimera, só para não deixar passar, hoje a gente mudou a nossa cara, as nossas cores, a gente fez uma mudança no último ano, e até o nosso símbolo, nosso escudo, quem fez foi uma atleta nossa, e quem escolheu o escudo foram os nossos atletas. A gente fez votação pública disso. Então, assim, quem fez foi a Gabriela Frazen, que é parte do conselho, que é atleta da defesa, é atleta do Rafael. Ela fez. Então, assim, é uma coisa que tudo que a gente pode fazer, que os nossos atletas, que os nossos coaches, que nós do conselho, nós da administração podemos fazer, tudo vai ser feito. Então, assim, a gente tem que ser muito grato a cada um, porque o Quimera é o que é, pelo trabalho nosso que está por trás, sim, mas principalmente de quem está na frente, que são essas pessoas que estão ali todo dia, que respiram, vivem, comem, dormem Quimera igual a gente. Que elas toparam essa loucura de futebol americano, né? Exatamente. Igual o Pedro falou aí. Fala do o Pedro tinha perguntado dos equipamentos. Ele diz assim, os equipamentos de treino que a gente tem, ou marca Quimera, equipamentos no geral? Marca Quimera. Jabazão. O boné, a meia. Eu sou formado em administração. Vocês estão querendo que eu faça? Eu vou vender para todo mundo aqui. Vai todo mundo ter que comprar. Olha. Eu vou falar. Tem um negócio. Na verdade, eu já comprei. Acho que eu tenho tudo, né? Eu tô pensando aqui: o uniforme, a meia, a caneca, o tirante, o chaveiro.
e o boné. E, tipo assim... e tem o chapéu do conselho, que esse aqui a gente fez de teste, e aí acabou que chegou a pandemia, a gente não conseguiu fazer mais. Que aquele chapéu de palha, de ir pra praia, tem esse aí também. Então, gente... Exatamente. Tipo assim, com relação a esses... São duas pessoas, assim, que a gente não pode deixar a criatividade deles voarem demais, porque o dinheiro vai voando com a asinha igualzinho. Na moral. Tipo, a questão dos equipamentos, eu já fui mais pro administrativo, né, com isso. Porque aquela coisa, eu comecei a fazer esses equipamentos no geral, esse vestuário no geral, foi principalmente o meu foco maior foi nessa pandemia. Por quê? A gente fez um diferencial, né, que eu acho legal quando você também enxerga o lado das pessoas. Assim que começou essa doideira, a gente nem demorou. A gente demorou 2 semanas e já comunicou os atletas que a gente ia suspender as mensalidades, porque eles não estavam treinando. Então não tinha para que pagamento de mensalidade. A gente tem que ajudar eles. Que a gente quer dizer, treinando em campo, porque a gente manteve acho que 1 mês só que a gente ficou parado totalmente, mas o Quimera sempre oferecendo treino de vídeo, você tendo contato com o seu coach. E aí, há 1 mês, um dos nossos preparadores físicos, que é a Lohane, ela começou a dar esses treinos em dias diferentes, 2 vezes por semana, o treino físico. Então, assim. Exato. E aí, assim, tendo em vista essa pausa dos treinos em campo, a gente ficou assim, a gente tem que ajudar as pessoas, não tá na hora da gente cobrar, da gente, assim, pedir, da gente tirar mais dinheiro das pessoas, porque a gente não sabe a 100% da realidade. Pode ter pessoa ali que trabalha por conta própria, que roda de Uber, que depende, assim, de si mesmo para trabalhar, literalmente. O dinheiro sai por totalmente esforço próprio. E a gente tem atletas sozinhos também, a gente tem atletas de 15, 16 anos, que é a idade que pode praticar a modalidade full pad, tanto feminina como masculina, a partir dos 14 anos. Então a gente tem atletas novos e esses a gente espera ver arrasando aí, o que eu e o Rafael a gente não pôde, porque a gente começou velho, a gente espera que eles conquistem. Então, assim, às vezes depende do próprio pai, depende da mãe, então realmente é uma coisa assim que a gente não sabe como é que tá a vida de todo mundo. É bem isso. E aí, assim, então, visando esse diferencial, a gente optou por cortar essas mensalidades. A gente não tá cobrando mensalidade desde março, entendeu? A última que a gente cobrou foi em março. Então, assim, a gente precisava de rodar um caixa, porque, querendo ou não, a gente não pode parar. Mesmo com os treinos em campo parados, a gente está sempre movimentando, entendeu? A gente está sempre trabalhando, isso é o legal. Então, assim, para rodar a caixa, a gente resolveu fazer vários equipamentos, várias vestuárias, que nem, por exemplo, a primeira coisa que a gente fez foi as canecas de alumínio com tirante, para a galera até poder levar a marca para onde eles forem. E a gente fez essa caneca na época de carnaval, né? Foi no carnaval. Foi na época de carnaval, então já... O pessoal já... Era um marketing a mais. Assim, uma das nossas atletas, o Rafael é coach dela diretamente, a Manu, ela andava mostrando a caneca no carnaval para todo mundo, aí alguém já olhava para a caneca dela e falava, então, você quer jogar futebol americano? Eu juro por Deus que o tempo que a gente passou junto no carnaval, eu perdi as contas de quantas pessoas ela tentou convencer de vir jogar no time. E ela é essa pessoa que faz isso, assim, se ela tiver num boteco, você fala, mas eu não quero jogar. Ela vai virar, por que você não quer jogar futebol americano? Rei do pastel que tá aí pra não deixar a gente mentir, né, Rafael? Que ela faz muito isso. Então, assim, é uma forma também da gente levar a nossa marca. Eu comprei uma caneca de presente para uma amiga, ela levou para São Paulo. Então, assim, é uma forma da gente divulgar, da gente se motivar, da gente usar a nossa marca, que você ir ali na padaria com a camisa do Quimera vai te fazer lembrar que tudo bem você comer aquela coxinha, mas você também vai ter que correr atrás, porque você quer entrar no campo para usar aquele uniforme lindo. Então, assim, eu acho que é uma motivação além de fazer girar nosso caixa e fazer o nosso time
não ser uma das equipes que, infelizmente, a pandemia vai enterrar. Aí, por exemplo, depois das canecas, eu vi que dava pra gente crescer, agregar mais. Aí eu puxei as meias. Então hoje a gente tem meia cano alto, muito confortável, por sinal, algodão. Então, assim... E não dá bolinha, a meia não dá bolinha. Exatamente. Adquirir, fique muito feliz que ela não dá bolinha. Ela é preta e não dá bolinha. Exato. Então, assim, é produto bom. E aí a gente começou também, depois das meias, fiz o chaveiro. A gente tem um chaveiro que a qualidade é muito boa. Ele é um chaveiro rígido, não é tipo esse chaveiro de 1,20 que você encontra. A gente fez os bonés também, que foi até o último produto que a gente fez. Eu tô sempre procurando o melhor preço. Então, assim, para conseguir converter o máximo possível em benefício para os nossos atletas, entendeu? Tanto que, tipo assim, eu tenho muito orgulho em bater no peito e falar que, pelo menos, o que eu tenho consciência dos grandes times do Brasil, e eu acho que todos os de Minas Gerais, o Quimera é um dos poucos que 100% da comissão técnica não recebe um centavo do time. Então, assim, 100% de tudo que a gente tem é convertido para o time, entendeu? Que nem, por exemplo, recentemente a gente resolveu fazer os uniformes de jogo. Cada atleta vai ter 2 uniformes, o uniforme 1 e o uniforme 2. E com isso, time... Isso é importante a gente explicar, né? Porque a gente falou dos equipamentos. É importante, a gente tem que ter, para disputar qualquer campeonato, um uniforme de cor clara e um uniforme de cor escura. Então, os nossos atletas, eles não vão precisar ter um uniforme, ou usar o uniforme, o time ter o uniforme e emprestar para o atleta. O uniforme é do atleta e ele tem as 2 cores de uniforme. Então, é bem Exato. E aí, assim, e aí o time, por conta própria, falou: tá, vocês estão dando esse voto de confiança na gente, comprando os uniformes de jogo. Os uniformes de treino, vocês vão ganhar. Cada atleta vai ganhar uma blusa de treino, entendeu? E eu ainda fiz mais, eu ainda coloquei que a comissão técnica, os nossos coaches e staffs, vão ter uniforme também, entendeu? Eles vão estar lá em campo, trajados com uniforme preto, escrito comissão técnica de todo tamanho nas costas. Então, assim, assim, a gente tenta sempre dar o melhor que a instituição merece, entendeu? Tudo que a gente faz, toda atitude, tudo que a gente procura é o melhor para a comissão, para a instituição. Tanto que os equipamentos de treino que a gente usa, poucos times... Almofadas de pressão. Acho que travou. Fala de novo, acho que travou. Melhorou? Sim. Melhorou. Que nem assim, eu tenho muito orgulho em falar que a gente é um dos poucos times que alguns equipamentos que a gente... que nem a gente tem algumas ao contato. Rafa, pera, calma aí, vamos lá. Ele tá dizendo porque a gente tem alguns equipamentos que só o nosso time tem. É isso? Pode falar, isso. Só o nosso time tem. Por exemplo, a gente tem almofada de contato, que normalmente é usada para lutas, né? Para as pessoas que praticam lutas. A gente tem para a prática das nossas linhas, para elas poderem fazer esse enfrentamento, essa trincheira, ter esse embate entre elas usando essa almofada. E é uma verdade. A gente, assim, eu acho que o nosso time é um dos poucos que tem equipamentos de modo completo. A gente tem, assim, tudo o que um time de futebol americano vai ter com, às vezes, 5, 6, 10 anos de criação, a gente tinha com, sei lá, nem 12 meses de criação a gente tinha. Então, é uma coisa bem bacana. E essa almofada que o Rafael tá falando, ela é durável, assim, é de boa qualidade. O que eu já vi de equipe, o Rafa também já deve ter visto, de equipe treinando com aquelas espumas, sabe aquelas espumas de estofado que você vê, né, que tem loja que reforma sofá? Não, que eu já vi de time, assim, a galera se jogando naquilo. Você fala, caralho,
Que isso, mano. Não, é sensacional. A gente tenta dar o melhor para os nossos atletas, né? Digamos assim. É o que eu falo. Melhor pra gente, a gente só quer retribuir. É o que eu falo. Quando eu comecei a jogar, eu infelizmente não tive equipamento de ponta. Muitas vezes eu não tinha nem campo para treinar. Então, assim, eu tento dar para os meus atletas o que eu não tive, entendeu? Para a evolução deles ser 100% completa, entendeu? Eu acho que isso é o nosso diferencial. É isso aí. Muito obrigado aí pelas palavras, pessoal. Infelizmente, estamos chegando aqui ao nosso fim desse podcast, esse Tecnocast, mas eu vou aproveitar também para fazer uma apresentação de todo mundo, que a gente teve um início relâmpago aí, estamos agarrados com algumas coisas aqui, já resolvemos, e agora vai dar para apresentar todo mundo de uma forma mais tranquila, né? Eu, Juliano Ferreira, hoje acompanhado de Gustavo Braz e Pedro Rosenberg, tivemos a oportunidade, né, a belíssima oportunidade aí de estar conversando com dois dos maiores gestores e atletas do cenário de futebol americano nacional, a Ana Dantas e o Rafael Augusto. Então, depois vocês sigam eles nas redes sociais, que eles vão possivelmente falar aí, mas eu queria já deixar a rede social da Tecnovest, que é Tecnovest mesmo, @Tecnovest, que é o Instagram, e do Quimera FA Oficial também. Lá tem todos esses produtos que eles estão divulgando aqui no podcast, tudo está divulgado lá, então acompanha lá, que é muito massa, a ideia é muito legal. E futuramente vai estar recebendo novos atletas também, né? Então a gente está aí nessa batalha. A gente já também está recebendo, podem vir. Já estamos recebendo, bom demais. É isso aí, pessoal. Vocês querem deixar alguma palavra final, indicar a rede social de vocês? Então, assim, mais agradecer mesmo, foi muito bom, a conversa foi muito boa, foi sensacional, sério mesmo. Então, agradecer a oportunidade, a ideia foi muito boa, o espaço que vocês abriram aí, muito bom, porque a gente consegue, assim, alcançar mais pessoas desse jeito. Então, é um esporte muito bom. Já fica aí o convite para quem tem medo de futebol americano, dependendo da cidade que você esteja, galera. Não tem problema se você tem medo, se você é alto, se você é baixo, se você é gordo, se você é magro, se você, assim, tem N problemas diferentes. Se você gosta, se você acha legal, eu garanto que com um mês você vai falar que tá apaixonado. Se você não falar, pode me procurar que você tá aprendendo de um jeito errado e eu vou te ensinar do jeito certo. Tá? Verdade. Porque, assim, é sensacional. Quem nunca conheceu, nunca viu, quando conhece, quando entende, fala que não vai parar de ver. Eu, por exemplo, assim, a temporada regular de futebol americano tá para começar há exatamente 6 dias. Eu já tô numa ansiedade que você não está entendendo. Então, assim... Eu também tô nessa. Então, assim... Assiste, joga, se você puder levar alguém para jogar, leva alguém para jogar, compra coisa, porque é garantido que você vai gostar. Não tô brincando. Eu já vou puxar a sardinha para a FABR, né? Já que vocês estão falando aí da Liga Americana, eu vou puxar a sardinha para a FABR. Tem jogos no YouTube, no Facebook, vocês acham muita coisa, jogos femininos. A gente tem que valorizar muito, dar muito apoio para essas meninas que estão em campo, dar muito apoio para os caras que apoiam as minas, que dão treino para essas minas, para os caras que treinam em campo junto com elas. Agradecer o Juliano por fazer parte dessas pessoas, o Rafael por fazer parte, e agradecer muito a oportunidade, né, de poder falar, assim. Eu acho que, normalmente, eu falo de futebol americano em qualquer lugar, mas eu nunca tinha tido a chance de falar num podcast. E foi muito interessante. Espero que vocês sigam essa ideia de falar mais de futebol americano. Com certeza eu vou ser uma pessoa que vai ouvir todos, inclusive os que não são de futebol americano. Rede social, a minha rede social, sinceramente... Eu não vou divulgar, mas, por favor, gente, segue lá o @Quimera FA Oficial, que a gente gosta muito de trazer coisas diferentes. Deem sua opinião, façam perguntas, tudo que vocês quiserem saber sobre futebol americano, a gente está lá muito disposto a mostrar, além de mostrar o nosso trabalho.
as coisas que a gente está produzindo para o time, apoie um time, adote um time, adote um atleta, torça por um atleta, torça por uma equipe toda. Para a gente faz muita diferença, esse carinho faz muita diferença. Então, assim, muito obrigada pela oportunidade, né? Sempre às ordens, e é isso aí. Muito obrigado, gente. Vocês são muito bem-vindos aqui no Tecnocast. E o nosso encontro não para por aqui, né? Porque vocês também já estão produzindo conteúdo para o portal da tecnovest.com.br também. Então, é só bater quimera que já aparece lá. E é isso aí, pessoal. Às 12 horas tem texto novo. Esse domingo vai sair um texto que eu espero, assim, gente, né? Eu espero, porque eu sou da equipe de marketing, o Rafael também. Espero que vocês gostem. E é isso aí. Muito obrigado, gente. Que é isso, a gente agradece aí, velho. Valeu. Muito obrigado.